Oi, ouvinte! Como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. No último episódio, terminei a leitura comentada de fragmentos do romance A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Hoje eu vou deixar uma sugestão de leitura. É a novela The Visitor, da escritora irlandesa Maeve Brennan. O título original da novela é The Visitor, que eu traduzi ali no título do nosso episódio como A Visita. Poderia também ser A Visitante. Eu não sei de tradução para o português dessa obra, só para o espanhol. Então eu estou criando ali no título a minha tradução. Acho que A Visita fica bom. Sobre ser uma novela, pessoal. Uma novela é um gênero literário. É um texto em prosa, maior que um conto e menor que um romance, que são outros gêneros. A novela tem menos núcleos de personagens que um romance, por exemplo. A Maeve Brennan é a primeira escritora que eu repito episódio no LO. O 93 é sobre o conto dela, A Noiva, que eu tenho autorização para tradução, que no original se chama The Bride. E isso de estar repetindo a Maeve Brennan tem um porquê. É porque é a autora que eu pesquiso no pós-doutorado. Então faz sentido trazer ela aqui novamente, porque é uma autora que eu estou sempre relendo no meu trabalho diário e tenho bastante informação e queria dividir aqui com vocês. E também porque ela é uma autora pouco conhecida no Brasil. Talvez eu seja uma das poucas pessoas pesquisando esse nome. Então, hoje eu quero dividir com vocês a minha análise da única novela, do único texto mais longo que Brennan escreveu. Fora The Visitor, ela produziu contos. Esse foi o gênero preferido dela, que ela mais se dedicou. Ela escreveu mais de 40 contos. A história de The Visitor, ou de A Visita, é a seguinte. Anastácia volta para Dublin. Anastácia, que no inglês a gente poderia dizer Anastasia, mas eu vou brasileirar aqui, vou chamar a protagonista de Anastácia. Anastácia volta para Dublin, capital da Irlanda, para a casa da avó. Ela cresceu nessa casa e quando tinha 16 anos se mudou para Paris com a mãe. Agora ela está retornando com 22 anos. A história começa no trem, chegando em Dublin, em uma noite chuvosa. Anastácia é a protagonista. Outras personagens importantes são a avó, que a gente conhece só pelo sobrenome, é a senhora King, a Catherine, ou Catharine, que é a governanta da avó, e uma amiga da família, a Nora Kilbride. Anastácia retorna para morar com a avó porque a mãe dela faleceu, mas a avó deixa claro desde o início que não quer a neta ali. Por que será? Eu vou dividir com vocês partes de um artigo sobre a novela que eu escrevi para minha pesquisa. Então eu vou lendo e comentando. Antes de começar, se é a tua primeira vez aqui no Literatura Oral, te inscreve no canal. E se estiver escutando nas plataformas digitais de podcasts, considera te inscrever no canal do YouTube, por favor. É nessa plataforma que o LO acontece e que eu coloco todos os meus trabalhos de literatura. Aulas, entrevistas. Vamos que vamos? Vamos começar vendo um pouquinho sobre a autora, então. A Maeve Brennan nasceu em 1917, quando a Irlanda ainda pertencia ao Reino Unido. Então, a Maeve Brennan nasceu antes dessa divisão política da Irlanda que a gente tem hoje, com República da Irlanda e Irlanda do Norte. E a família dela, o pai e a mãe, eram jovens extremamente envolvidos com a independência da Irlanda. A Una e o Robert Brennan atuaram nas lutas políticas pela independência da Irlanda, que culminou lá em 1922. Eles atuaram, por exemplo, no Levante de Páscoa, em 1916. E a Maeve Brennan nasceu poucos meses, acho que dá para até contar 9 meses depois do Levante de Páscoa, né? Porque ela nasceu em janeiro e o Levante de Páscoa foi em abril de 1916.
Bom, esse envolvimento da família, pai e mãe, principalmente do pai dela, com a independência da Irlanda, resultou em que quando a Irlanda finalmente ficou independente, teve uma constituição própria em 1934, o Robert Brennan foi convidado a ser o representante como um diplomata, assim, uma figura com um cargo político importante, representando a Irlanda nos Estados Unidos, e aí em 1934, então, a família se muda para Washington. Nisso, a Maeve Brennan vai terminar os estudos nos Estados Unidos, vai fazer faculdade de inglês lá, e formada, ela inicia a carreira de jornalista nos Estados Unidos, aí em Nova York. Entre 1954 e 1981, Maeve Brennan escreveu na revista The New Yorker. Ela tinha uma coluna que se chamava The Talk of the Town, quer dizer, a conversa da cidade, que falava sobre a rotina em Manhattan. Ela escrevia crônicas e muitas dessas crônicas ela reuniu num livro com o título The Long-Winded Lady. The Long-Winded Lady, ou a senhora falante, a dama fofoqueira, a senhora prolixa, a gente pode traduzir mais ou menos assim, era um nome que ela usava nessas crônicas na revista The New Yorker. Ela escrevia as crônicas como se ela estivesse respondendo às cartas, né? Na época era carta, de uma ouvinte, e a ouvinte era essa The Long-Winded Lady. Então as crônicas iniciavam geralmente da mesma forma, dizendo: recebemos mais uma comunicação da nossa amiga The Long-Winded Lady, que hoje fala sobre... E aí vinha o assunto da crônica e se desenrolava. Na The New Yorker, a Maeve Brennan também publicava seus contos, e ela chegou a fazer 2 publicações de livros reunindo esses contos que ela publicava na The New Yorker, com os títulos In and Out of Never Never Land, um livro em 1969, e um outro com contos de Natal, com histórias de Natal, que ela chamou de Christmas Eve, isso em 1974. A coluna da Maeve Brennan ainda falava sobre moda e tendências. Antes de trabalhar na The New Yorker, ela trabalhou numa outra revista que falava também sobre moda e tendências, que era a The Harper's Bazaar. As 2 revistas que existem ainda hoje. A Maeve Brennan faleceu em 1993, aos 76 anos, em Nova York, onde ela morou praticamente toda a vida, a maior parte da vida. Acho que eu comentei lá no outro episódio, mas o final da vida da Maeve Brennan foi bem triste e solitário. Ela perdeu a consciência, foi perdendo a consciência numa espécie de demência senil. E quando ela chega a morrer, ela está numa casa de repouso, uma espécie de asilo, bem abandonada, esquecida como escritora, esquecida da profissional que foi. Com isso, ela fica muito tempo uma escritora esquecida. Seus livros não eram republicados. Somente depois da morte da Maeve Brennan é que existe um novo interesse editorial por republicar os seus contos, fazer novas compilações, que daí o editor, o Christopher Carduff, que é quem editou os livros de conto, tal qual eu uso agora na pesquisa do pós-doutorado, em 2 volumes que são The Springs of Affection, em que ele reuniu os contos com cenário em Dublin, e The Rose Garden, em que ele reuniu os contos, alguns com cenário em Dublin, mas principalmente contos com cenário em Nova York, nos Estados Unidos. O critério que ele usou para dividir os contos e republicar foi o cenário. O The Springs of Affection saiu em 1997 e o The Rose Garden em 2000. Também foi depois da morte da Maeve Brennan que foi encontrada a única novela que a autora escreveu, The Visitor, né, A Visita. Foi encontrada por acaso na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Na biblioteca foi encontrado esse manuscrito. E não se sabe ao certo a data de finalização da novela, mas Christopher Carduff, esse editor, e os críticos da obra de Maeve Brennan acreditam que ela tenha sido escrita durante a década de 1940. Se isso está certo, foi o primeiro texto literário produzido por ela. E não se sabe por que a Maeve Brennan nunca publicou em vida, nunca se interessou por publicar a novela. Bom, o contexto histórico do nascimento, da infância, do crescimento da Maeve Brennan remete à luta por independência da Irlanda.
mas o contexto de produção literária da autora é o contexto dos Estados Unidos das décadas de 1950 e 60. As principais décadas em que ela produziu literatura. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Então, qual que era o contexto de produção literária da Maeve Brennan? Os Estados Unidos viviam entre 1950 e 60 um período de crescimento econômico, estava se consolidando como potência em decorrência do desempenho na Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e cuja entrada dos americanos nesse conflito determinou a vitória para o grupo dos aliados. Logo em seguida do final da Segunda Guerra Mundial, já em 1947, os Estados Unidos ingressaram no período da Guerra Fria, em que faziam oposição à União Soviética, e isso durou até 1991. E esse foi um período de muito crescimento econômico. Bom, esses movimentos político-econômicos refletiram mudanças na sociedade estadunidense, inclusive na configuração de algumas cidades. E alguns contos da Maeve Brennan, que morava em Nova York, refletem essas mudanças pelas quais, principalmente ali Nova York, passava em relação à reforma urbana e à especulação imobiliária. Então, a Maeve Brennan escreve em alguns contos sobre destruição de casas antigas e de prédios pequenos para dar lugar a arranha-céus. Nova York está situada no extremo leste dos Estados Unidos, de forma que é uma cidade cartão de visita para refletir o poderio americano, tanto para a Europa quanto para a então rival União Soviética. Então, a cidade vivenciou uma baita reforma urbana, com o objetivo de mostrar que os Estados Unidos, e por consequência o capitalismo, como era rico e vantajoso esse modelo econômico. E Brennan viveu essas transformações, morando nas redondezas da Broadway, em hotéis pequenos. Ela morou muito tempo em hotel. E esses hotéis iam sendo sistematicamente demolidos, esses prédios, assim como os quarteirões inteiros onde ficavam os hotéis, junto com construções de residências familiares, comércio pequeno, tudo ia sendo demolido para dar lugar a prédios vistosos, robustos, para transmitir a ideia de uma Nova York e de um país rico, moderno. Bom, em relação à estética, o período literário, a obra da Maeve Brennan está situada entre a modernidade tardia e o pós-modernismo, considerando que ela tenha começado a escrever literatura ali pelo final da década de 1940, com a novela, e tenha continuado escrevendo contos até mais ou menos 1970. E a obra da Maeve Brennan apresenta características desses períodos, que são a modernidade tardia e o pós-modernismo. E quais são as características desses períodos? Finais abertos, enredos em que nem tudo é plenamente esclarecido pelos narradores, de tal forma que os leitores são chamados, são ativos a completar lacunas dentro das narrativas. Não está tudo explicadinho, como era antes, por exemplo, no período do realismo. O pós-modernismo é uma estética literária do pós-guerra e, sendo uma estética desse período, se caracteriza pelos enredos nem sempre lineares. Não é sempre que as histórias têm início, meio e fim. Às vezes começa do fim, começa do meio. São narrativas que podem apresentar lacunas, que têm personagens contraditórias. Os comportamentos dessas personagens às vezes são evasivos, podem surpreender os leitores. E é bem assim que é a protagonista da novela A Visita, a Anastasia King. Bom, a novela então vai contar sobre o retorno dessa protagonista, Anastasia King, para a casa da avó paterna em Dublin, depois de 6 anos morando em Paris com a mãe. A narrativa é em terceira pessoa, mas privilegia o ponto de vista dessa protagonista. E ela é recebida friamente pela avó. A avó deixa claro desde o princípio que não quer que ela tenha vindo para morar em Dublin. Pelo menos não na casa da avó. Espera que a visita seja breve. Muitas personagens de Brennan encaram uma barreira comunicacional. Simplesmente não conseguem se comunicar, não conseguem enunciar o que desejam. Essa dificuldade em enunciar o pretendido é uma característica da pós-modernidade, que aparece em personagens literárias.
E é uma característica muito forte também de produções logo depois das duas grandes guerras. Talvez porque esse assombro causado por conflitos de proporções mundiais tenha perturbado a crença das pessoas na linguagem, né? A crença de que a linguagem explicaria tudo. Faltavam palavras para definir aquelas emoções recém-descobertas, de ver o pavor das guerras. A protagonista da novela, Anastácia, por exemplo, ela falha no diálogo com a avó. O tempo inteiro na novela aparecem essas questões para Anastácia de diálogo, ou de querer se comunicar e não conseguir, ou de não querer falar com ninguém. No trem que ela está chegando em Dublin, um homem pede um cigarro para ela, ou pergunta se ela tem fogo para acender o cigarro, e ela fica muito perturbada, porque normalmente ninguém nunca falava com ela, ela demora a acreditar que é com ela. Depois ela pega um táxi para ir até a casa da avó, e o motorista não troca uma palavra com ela. E quando ela chega na casa da avó, ela mente que foi tudo bem com a viagem, mas que ela se chateou muito com o motorista do táxi, porque ele não parava de conversar. Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que ela se perturba quando alguém fala, e ela mesma não quer travar o diálogo com ninguém, ela parece que fica magoada por o motorista do táxi ter feito todo um trajeto sem trocar uma palavra com ela. E depois tem outro momento em que ela está na igreja e que ela mente para uma freira. Ela chega perturbada na igreja e a freira pergunta se ela está bêbada e ela diz, isso mesmo, tô bêbada. Bebi. E isso é uma mentira, porque ela não tinha bebido. Quer dizer, é sempre uma comunicação falha. E isso de dizer na igreja que tinha bebido atrapalha ela, porque ela foi para a igreja buscando um pouco de paz no momento em que ela está perturbada, e ter dito para a freira, ter confirmado que ela estava bêbada, faz com que ela seja expulsa da igreja. Então essa dificuldade de comunicação, seja em não conseguir falar, estabelecer um diálogo, ou seja em mentir, causa problemas para Anastácia. E essa incomunicabilidade das protagonistas, essa dificuldade no conversar, também acontecem nos contos da Maeve Brina. Bom, a Anastácia é uma protagonista fragmentária ou fragmentada, no sentido de que ela tem uma identidade que a gente não pode estabelecer exatamente como ela é. Ela se aproxima mais então do que é uma pessoa, né? Ela tem variações identitárias. Ela mostra um comportamento imprevisível do início até a última cena da novela. Lá nos estudos da modernidade tardia, um autor que se destacou falando sobre essas questões da identidade do indivíduo da modernidade tardia ou da pós-modernidade ser uma identidade fragmentária, inclusive quem cunhou esse termo foi um teórico chamado Stuart Hall. Cunhou esse termo da identidade fragmentada, que ele atribui à globalização, à modernidade tardia, aos fluxos migratórios, às mudanças no mundo naquele período, início e metade do século XX. Esse estudioso, Stuart Hall, era da área de estudos culturais, mas a gente aproveita bastante a teoria dele quando está pesquisando, estudando literatura. As mentiras da Anastácia não são premeditadas, não têm um objetivo claro, ela não mente para atingir determinado propósito. E essas mentiras são tantas e tão pequenas e tão estranhas que a gente até pode duvidar da sanidade mental dessa protagonista. É uma identidade cambiante, que pode ter tido inspiração, ou a Maeve Brina pode ter absorvido um espírito do tempo, assim, que muito se falava sobre muitas pessoas não estarem sabendo como se comportar no mundo, como lidar com aquele mundo pós duas grandes guerras que tinha mudado muito. As pessoas testemunharam atrocidades de guerra envolvendo várias nações. Muitas pessoas de muitos países não tinham certeza sobre o futuro. Muitas pessoas tiveram que migrar, começar a vida em outro país. E isso tudo provocou esses distúrbios de comunicação. O que antes era tido como certo, como dado, como certeza, agora o mundo estava cheio de incertezas. Então, muitos escritores, como também a Maeve Brina, parecem terem sido impactados por essa atmosfera de dúvidas e pessimismo desse momento histórico. E aí construíram personagens e histórias que desafiam a lógica linear,
E aí colocam narradores que não são confiáveis, narradores que o leitor às vezes pode se pegar pensando, mas será? Será que esse narrador está falando a verdade? Será que ele não é muito tendencioso? Uma outra característica que é do pós-modernismo e que a gente encontra na obra da Brennan já desde a novela é uma menor ênfase em ações e uma maior importância dos enredos psicológicos, em que o estado mental e emocional das personagens é suficientemente importante para o desenvolvimento da trama. Então, na maior parte da novela, e também em muitos contos da autora, as ações são secundárias e acontecem em detrimento aos conflitos internos dos pensamentos das personagens. Então, boa parte da novela acontece na cabecinha da Anastácia. São os conflitos psicológicos dessa protagonista. Bom, eu entendi que a novela The Visitor, se a gente assumir que ela foi realmente o primeiro texto literário escrito pela Maeve Brennan, eu entendi que ela guarda características que depois a autora desenvolveria nos contos. Quer dizer, a novela já é um embrião, já é uma semente dos temas que seriam caros a essa autora. E um dos principais temas para Maeve Brennan é a solidão de mulheres comuns, que já está bem forte na novela e que vai ser presente em todos os contos da autora. E nesse aspecto de mulheres comuns solitárias, Maeve Brennan constrói 2 grupos de personagens, se a gente olhar para o total da obra dela. Então, um grupo são as mulheres austeras, amargas, e o outro grupo são as mulheres inadaptadas, outsiders. E a novela apresenta esses 2 tipos femininos em gerações diferentes, e aí que vão estar convivendo ou como mães e filhas, ou como sogra e nora, ou como a avó e neta. Na novela, então, a senhora King, que é a avó da Anastácia, e a mãe da Nora, que é a amiga da família, fazem parte do primeiro grupo, o grupo das mulheres austeras, amargas, enquanto a Anastácia e a Nora representam o segundo grupo, que são mulheres inadaptadas, outsiders, que não se encontram na vida. Então, na novela, essas características, austeridade, amargura, inadaptação, aparecem em todas as representações do feminino, seja no exercício da maternidade, seja na relação entre as mulheres de uma mesma família, seja na atuação da Anastácia com o entorno social. Por exemplo, a gente vai ter austeridade, amargura e inadaptação nas 3 mães que aparecem na novela, que são primeiro a mãe da Anastácia, né, numa ordem crescente aí de mães tóxicas, que eu chamei. A mãe da Anastácia, a mãe da Nora, Kilbride, e a senhora King, que é a mãe do pai da Anastácia, vó da protagonista. Bom, essas mães, apesar da aparência de debilidade delas, de doença ou de senilidade, no caso da avó, são mães que eu chamei de tóxicas porque elas exercem controle total sobre os filhos. Elas oprimem esses filhos. Coincidentemente ou não, essas 3 mães tóxicas não são nomeadas na novela da Brennan. Elas não têm nome próprio. Nós só conhecemos o sobrenome dessas mulheres. Agora, o que será que a autora quis dizer com isso, só colocando o sobrenome? É uma despersonalização dessas mães, essas mães meio frias. Então, essa ausência do nome próprio reforça a impessoalidade delas no trato com os filhos, bem como a representação da maternidade enquanto quase uma instituição. Coloca a maternidade como quase uma instituição, distanciando o ser mãe da relação pessoal, humana, que poderia surgir de imediato no leitor. As 3 mães da novela, da Maeve Brennan, são muito mais a instituição maternidade, se a gente pode chamar assim, do que o laço afetivo do ser mãe. E aí vamos ver então por que eu chamei de tóxicas essas mães, por que elas são assim. Para começar, a senhora King, a avó, bom, ela não perdoa o casamento do filho. Ele casa secretamente, né, numa viagem de férias. Ele volta das férias com a mãe da Anastácia e diz, estou casado. E a senhora King se ressente disso e diz que Deus sabe o quanto ele era amado e que era o filhinho dela e que ele mesmo sabia que ele nunca tinha que se casar porque ele era o filhinho dela, era a companhia dela.
Bom, a senhora King critica a mãe da Nora Kilbride por ser uma mãe possessiva em relação à única filha, mas ela mesma é muito possessiva com o único filho, que na novela já está morto, né? Quando a novela começa, ele já morreu. Ela é crítica do casamento dele e ela criou tanto atrito com a Nora, enquanto a Nora morava ali na casa, que ela tornou impossível a vida da mãe da Anastácia ali, e por isso a mulher vai embora. O casamento do filho não dá certo. A mãe da Anastácia, que também não tem nome, adoece com aquela situação toda e vai embora para Paris, né, de Dublin para Paris. E aí por que essa mãe é tóxica, a mãe da Anastácia? Bom, desde que ela vai embora para Paris, muito doente, a Anastácia vai atrás dela, com 16 anos, para cuidar da mãe, para ajudar essa mãe. E fica negligenciando a sua própria vida em prol da mãe. E negligenciando seus estudos, negligenciando a sua entrada no mundo na fase adulta. Por exemplo, a mulher adoece exatamente nos dias ali em que a Anastácia devia fazer, que era o período de inscrição na universidade. Adoece e precisa viajar, sair de Paris e ir para outro lugar, e aí a Anastácia tem que ir com ela e perde o prazo. E com isso não se inscreve na universidade e para de estudar. A gente pode ler essa necessidade dessa mãe como indicativa de que queria a filha somente para si, né, apartada das interações sociais, das atividades que a conectassem com amadurecimento. E exatamente como queria a sogra dela com o filho. E a mãe da Nora, por que é uma mãe tóxica, na minha opinião? Bom, a mãe da Nora estabelece com essa filha única uma relação de competitividade. Se bem que a mãe da Anastácia também tinha um jeito estranho de lidar com ela, despersonalizando a Anastácia, porque ela chamava a Anastácia de pet, que significa um animal de estimação. A Nora, a mãe dela, meio que anula o indivíduo que ela é, porque ela chama a Nora de my other self, ou seja, meu outro eu. E obriga a filha, na novela não aparece como obrigação, mas a gente pode interpretar, que é estranho, desde que a Nora é jovem, adolescente, obriga a filha a se vestir igual a ela, quer dizer, replica a sua vida na filha. Não dá espaço para que essa filha tenha individualidade. Quer dizer que é um tipo de relação maternal possessiva, opressora e esvaziada de afeto. Esse tipo de mãe, esse traço tóxico de mães vai aparecer também nos contos da Maeve Brina, em vários contos. Por isso, então, eu digo, né, por isso e por outras características, que essa novela é uma semente, que teria ali todos os temas que depois a escritora iria desenvolver. Bom, a gente viu que identidades fragmentadas, personagens que agem contraditoriamente, são característica da estética literária do pós-modernismo. A protagonista de A Visita é construída nessas bases, nessa época. Uma época em que o mundo estava estarrecido com os absurdos de 2 guerras mundiais, e esse estarrecimento pode ter estimulado a composição de narrativas fragmentárias e, por vezes, até incoerentes, porque os indivíduos da época estavam fragmentados e incertos do seu futuro, entrando na segunda metade do século XX com uma sensação de que mundo é esse, né? Onde é que eu estou pisando? Então, as mentiras de Anastácia podem surpreender o leitor por não visarem a nenhum benefício. Não tem uma justificativa lógica, mas elas estão muito situadas nessa fase aí do mundo. Então, a gente pode pensar que a tendência da literatura ter se voltado para personagens assim e para narrativas até experimentais e lacunares aconteceu em função de acontecimentos históricos que derrubaram paradigmas sobre o que era dado como certo e seguro. Além disso, a partir do início ali do século XX, a gente tem a psicanálise, o advento da psicanálise, Freud, que verificou a natureza tripartite da psique humana, dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. E também por isso, né, isso ajudou lá aquele autor, o Stuart Hall, a entender o sujeito pós-moderno como não sendo uma identidade única, mas uma composição de várias identidades, com a influência do subconsciente, a influência do inconsciente, e essas identidades algumas vezes sendo contraditórias, mal resolvidas. Então, a gente tem a Anastácia, da novela da Maeve Brina, se enquadrando muito bem nessa descrição aí de personagem fragmentada.
Os indícios da fragmentação de Anastácia são perceptíveis desde que ela chega em Dublin, desde o início ali, da primeira página da novela. E a chegada dela não é amistosa, né? Tem o trem, ela chega à noite, tá chovendo, o trem tá balançando, tem um ambiente dentro do trem de que é inóspito, de que faz com que as pessoas não queiram falar umas com as outras. A chuva, a noite, a não comunicabilidade do motorista de táxi. Tudo isso, as ruas que a Anastácia vê do táxi, as ruas de Dublin, que parece que não mudaram nada nesses anos em que ela esteve morando em Paris, tudo isso nos dá uma ideia de uma Irlanda negativamente imutável, quer dizer, a Irlanda que não mudou. Chegar à noite, por si só, já remete a um encerramento de ciclo e não de um novo recomeço. E reforçam essa ideia de que em Dublin nada mudava, a casa da avó, que ela entra e vê que a casa tá toda igual, a sala de estar tá igualzinha de quando ela deixou. E também na casa da nora. A mãe da nora já morreu há muitos anos e ela mora na casa que era da mãe, e a casa é cheia de bugigangas que a mãe colecionava e ela ainda não se desfez daquelas bugigangas, tá tudo ali. Então isso pode ser uma possível crítica da Maeve Brina para a resistência da Irlanda em aderir às novidades, em mudar. É uma crítica a uma certa estagnação e teimosia em viver no passado. Estagnação que já foi amplamente cantada por James Joyce, né, criticada por James Joyce nos contos dublinenses. Anastácia olha para o jardim pela janela do quarto dela, que fica no 3º andar da casa da avó, mas ela nunca vai até o jardim. Ela passeia pela cidade, mas nunca desce ao jardim. O jardim permanece sempre envolto numa atmosfera de irrealidade, assim como o parque que tem na frente da casa da avó, quando ela olha esse parque da janela da sala de estar, à luz da lareira. Essa visão, tanto do jardim dos fundos quanto do parque na frente, envoltos numa neblina, numa atmosfera de irrealidade, dão à narrativa da novela uma atmosfera que flerta com o sonho, com o irreal. E isso também vai aparecer, esse flerte com o irreal, com o realismo fantástico ou mágico, vai aparecer nos contos, em alguns contos da autora. Esses retornos e repetições na obra da Brina, de elementos que aparecem na novela e depois voltam nos contos, nos dizem de uma obra em constante diálogo consigo mesma, e que tem na novela a sua semente criativa. Bom, toda essa situação da Anastácia tá chegando à noite com chuva, vendo as casas que não mudam, a cidade que não muda conforme o táxi se desloca até a casa da avó, vão deixando ela super deprimida e dando a ela a certeza de que ela não devia estar voltando para Dublin. Esse retorno não atende a um convite, ela não está voltando porque a avó convidou, não, ela está voltando porque a mãe morreu em Paris, então ela não ia ficar sozinha, volta para Dublin para morar com a avó. Quando ela chega, a porta da casa se abre automaticamente, sem que nem a avó, nem a governanta, Catherine, estivessem ali para receber. Quer dizer, isso reforça, essa porta que abre sozinha, reforça que ela não é bem-vinda, não tem um convite, não tem ninguém ali para saudar ela na porta. Mas ela só para pensar nessas coisas quando ela está sozinha no quarto. Daí ela vai ver como a recepção da avó foi fria, como ela está solitária no mundo, na vida. Essa solidão que é frequente na obra literária da Maeve Brina, e todas as protagonistas vão sentir isso, que estão sozinhas, são mulheres sozinhas. A avó é uma presença que se impõe dentro da casa pela autoridade, pela austeridade, mas não é uma presença forte o suficiente para fazer companhia, então não tem o lado bom da presença da avó, é uma presença fria. Essa crítica da Maeve Brina a uma Irlanda que não muda, considerando que ela tenha escrito a novela lá na década de 1940, e a gente tem que a primeira Constituição da Irlanda foi na década de 1930, né, 34, que é quando a família dela vai para os Estados Unidos. Uma coisa importante de falar é que a Brina escreve essa novela já morando fora da Irlanda, ela já está nos Estados Unidos.
Mas em comunicação com as pessoas, a família dela mesmo, o pai cumpriu o período ali dele como diplomata e a família retorna para a Irlanda, só ela que fica nos Estados Unidos. E sabendo de como está a situação na Irlanda, em constante comunicação com as pessoas de lá, e essa novela pode ter sido uma crítica ao quanto a Irlanda não mudou depois da promulgação da República, da primeira Constituição, enfim, como a Irlanda não mudou em relação ao trato para com as mulheres. Bom, a Anastácia retorna aos 23 anos, passando por desafios na vida pessoal. Ela pode ser lida como uma identidade em formação e transformação, questionando as expectativas sociais e descobrindo seu papel na trama social. Ela sente o desconforto imposto a quem é solitário no espaço da cidade. E ela vê Dublin como dividida em dois mundos. Um mundo é o do interior da casa e o outro mundo é o externo, da rua. Por exemplo, a Anastácia sente que ser uma mulher sozinha circulando por Dublin é não ser bem-vinda. Ela sente que quando ela está passeando pela cidade, as pessoas acompanhadas ou em grupos de família, é que essas pessoas olham para ela meio que impondo um limite de tempo para que ela desfrute dos espaços urbanos. Por exemplo, quando ela está num parque, ela para ou ela senta num banco sozinha, ela sente que as pessoas começam a olhar para ela, como se existisse um limite de tempo para que uma pessoa sozinha pudesse ficar ali naquele lugar. Que os bancos, os parques, os lugares bonitos da cidade, espaços de passeio, fossem para os grupos, fossem para as mulheres acompanhadas e não para as mulheres solitárias. Eu acho isso tão interessante da narrativa da Maeve Brina. Eu já viajei muito sozinha, sempre viajo sozinha, morei um ano em Dublin e passei por lá sozinha, e eu nunca senti em relação ao limite de tempo para estar num lugar, mas que as pessoas olham para uma mulher passeando sozinha, é fato, né? Não precisa nem estar viajando, no Brasil mesmo, na cidade da gente, ir ao cinema sozinha, ir a um restaurante sozinha é atrair olhares, as pessoas estranham. E aí, no entendimento da Anastácia, o mundo não quer os solitários circulando livremente ou se sentindo confortáveis. Ou seja, a Anastácia entende que as pessoas estão mandando um recado para ela com aqueles olhares enviesados. E o recado é que o mundo não é para as almas solitárias. Ela pensa que as pessoas não têm paciência com os solitários. Querem que os solitários se sintam desconfortáveis e sejam banidos, fiquem fechados dentro de casa. Uma visão interessante, que talvez fosse uma visão da Maeve Brina, porque a própria autora foi uma mulher bem solitária. E talvez essa pressão desses olhares fizesse com que a Anastácia se sentisse pressionada por demonstrar felicidade, aparentar estar pertencente, não solitária. E isso poderia ser uma explicação para as mentiras dela. Por exemplo, numa loja, um dia, ela sente necessidade de falar para duas mulheres que ela está ali naquela loja esperando pela mãe dela. Só que a mãe dela já morreu e as mulheres nem tinham falado com ela. Ela criou essa mentira do nada, sem que ninguém perguntasse. Quer dizer, ela tem uma necessidade de justificar o que ela está fazendo e dizer que ela está ocupada e dizer que ela não está sozinha, ela está apenas esperando a mãe com quem ela tinha marcado de encontrar na loja. O comportamento turbulento da Anastácia, muitas vezes a gente pode entender que ele é resultante dessa pressão social, ou de como ela vê o mundo fazendo uma pressão social que talvez nem fosse real. Em função disso, ela fica mais confortável no mundo interior, na Dublin, interior da casa da avó. Só que a frieza da avó, o comportamento da avó é tão desagradável que impele ela a sair para a rua, não ficar dentro de casa todo o tempo. E aí na rua ela se sente super desconfortável. Ou seja, não existe lugar para Anastácia. Em nenhum lugar ela se sente bem-vinda. A narrativa apresenta como se fosse um breve fluxo de consciência, também uma característica aí da literatura da modernidade. E nesse fluxo de consciência, a Anastácia pensa que lar é um lugar na cabeça, na mente da gente.
E esse pensamento se opõe a um outro pensamento que ela teve horas antes, quando ela chegou na estação de Dublin, quando o trem chega na estação, naquela mesma noite, em que uma voz na cabeça dela, e lembrem que muito da narrativa acontece dentro da cabeça da Anastácia, uma voz na cabeça dela diz que Irlanda é o meu lugar de moradia, Dublin é a minha estação, como se fosse bacana estar chegando ali de volta para a cidade dela. Mas a frieza da avó dá a real de que a Irlanda como lar só existe mesmo na cabecinha dela, como algo do campo do sonho. Esse pensamento da Anastácia de que lar é um lugar na mente mantém conexão com uma frase que a escritora Maeve Brennan escreveu numa carta para um amigo, em uma das vezes em que ela foi visitar a família na Irlanda. Aí ela escreve para um amigo que está em Nova York: nenhum lugar é lar. E é assim que deve ser. A carta não tem data, mas acredita-se que seja da década de 1970. E essa frase da Maeve Brennan revela como ela se sentia desconfortável nos retornos à Irlanda, né? Ela não sentia que fosse mais a terra dela, exatamente como a Anastácia sente quando volta. Há uma ausência de identificação com o lugar que outrora foi lar. E aí, na carta, a Brennan chega a essa constatação de que a Irlanda perdeu esse status de lar e que, portanto, nenhum outro lugar para ela é lar. Mas que com isso, de que nenhum lugar no mundo fosse o lar, ela estava ganhando perspectiva e que é assim que deveria ser mesmo. Isso que ela escreve na carta. E eu vejo isso, essa escrita dessa carta da Maeve, com dois aspectos. Primeiro, o aspecto negativo e melancólico, né, de ter perdido a sua cidade natal, ter perdido essa aura de lar, de lugar para o qual é bom voltar, porque ali está a família, ali são as lembranças. Isso é negativo, essa falta de conexão com o lugar e, consequentemente, com a cultura do lugar. Faz com que a gente sinta que a escritora se via como uma peça solta no mundo. Isso é triste. Quando a gente pensa em como a Maeve Brennan morreu, né, de forma solitária, não tem como não pensar também que essa era uma questão para ela na vida, tanto que ela colocou repetidamente isso na literatura dela, da solidão feminina, das mulheres que vão envelhecendo sozinhas, apesar de terem casado, apesar de terem tido filho, apesar de terem família no sentido de irmãs. Mas também tem o aspecto positivo dessa carta da Maeve Brennan, disso que ela escreveu, que é o ganho de perspectiva, de uma existência desenraizada, como agora a gente vê os nômades digitais, pessoas que teoricamente poderiam trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque trabalham com internet, trabalham home office. Então parece que nesse sentido a gente pode extrair algo de bom aí do que a Brennan escreveu. Em relação à moradia em Nova York, Brennan se mudava muito. Eu falei para vocês que ela morou em vários hotéis pequenos, né, que recebiam a ordem lá de que o prédio seria demolido. Aí ela tinha que buscar um outro hotel para morar. Ela foi mudando, assim, morou muito tempo em hotel, morou numa casa de praia, que inspira uma casa que aparece nos contos. Teve vários endereços, assim. Essa questão também da falta de raiz com o lugar dá uma ideia de escritora exilada da sua terra, da sua Irlanda, da sua Dublin. E isso nos leva à imagem do James Joyce, do autor irlandês famoso, que dizia, né, que ele próprio se impôs um autoexílio, que saiu da Irlanda, porque na Irlanda não era possível ser um artista pela mentalidade estagnada da Irlanda do início do século XX. Bom, uma das sementes, então, que constam nessa novela, A Visita, da Maeve Brennan, é em relação ao desenvolvimento dessa personagem que é a Senhora King, que é austera, má, fria, solitária, não muda de opinião, ela é fria com a neta, deixa claro que não quer a Anastácia morando ali, não muda de ideia, tanto que no fim ela expulsa a neta de casa praticamente. E essa personagem se desdobra em muitas outras personagens assim nos contos da Maeve Brennan. Então a gente pode considerar que a Senhora King é uma mãe tóxica, é uma avó estranha, mas que ela também é má para si própria. Porque não querendo a neta morando ali, e a neta sendo a única parente, ela está também se condenando a um final de vida muito solitário. Então eu penso que uma das chaves de leitura
para ler A Visita e para ler também contos da Maeve Brina, uma chave de leitura possível é a maldade entre as mulheres, algo que talvez a Maeve Brina percebesse na sociedade, na vida real. Então é uma maldade sutil às vezes, não é sempre que a maldade é escancarada, mas a maldade está ali, espreitando sob a aparência de normalidade das relações. Por exemplo, o que acontece com a mãe da Anastácia, que a filha, né, a Anastácia, lembra dela de forma muito apática, sempre doente, mas ela não era tão paradona não. Quando ela morou lá na casa da senhora Kim, casada, era ela quem garantia a vivacidade do lar, era ela que convidava pessoas, fazia reuniões, dava jantares, dava festas. E depois que ela vai embora, a senhora Kim nunca mais nem recebeu visitas, a não ser a nora, né, essa amiga, que era coisa da mãe da Anastácia mesmo, ela não gostava de receber. Quando ela vai embora, então, a senhora Kim restaura a rotina de frieza da casa. Volta a ser a matriarca do espaço, né? Faz prevalecer a atmosfera de distanciamento social que foi quebrada pela nora indesejada. Vamos falar um pouquinho mais sobre a mãe da nora, que é a amiga que frequenta a casa, que é a única que fica feliz com o retorno da Anastácia. Bom, a mãe da nora, quando ela fica doente, ela fica anos acamada e a filha cuidando dela. E nisso a nora conhece um cara que começa a frequentar a casa, né, aqueles namoros no sofá, e a mãe se coloca muito contrária a esse relacionamento. A nora e o cara esse entendem que já tem um noivado ali, que eles têm um compromisso entre eles, e a mãe não aceita de jeito nenhum. Um belo dia, o noivo sai e desaparece, nunca mais retorna. E aí a nora fica apreensiva, pensando se foi abandono, o que foi, e passa um tempo e ela fica sabendo que ele se acidentou de carro e morreu. Fica sabendo por um amigo em comum. Isso é muito importante dentro da narrativa, esse suposto noivado da nora. Que a gente vai saber um pouquinho mais de como é a Anastácia e de como é complicada a cabeça da Anastácia a partir de quando a nora conta desse noivado para ela. Bom, eu comentei com vocês que a solidão das mulheres é um dos principais temas de Maeve Brina. A primeira protagonista dela, a Anastácia, experimenta esse sentimento de forma bem intensa. O pai dela já tinha morrido, ela perdeu a mãe recentemente, tenta morar com a avó e é expulsa. Ela não tem amigos em Paris, ela não tem uma vida para a qual retornar e ela não tem perspectiva de continuar vivendo em Dublin. Então a gente pode pensar que ela mente até mesmo para si própria, para fazer a sua vida mais interessante e menos vazia, porque ela não tem conexões com outros indivíduos. Quando ela é finalmente convidada a se retirar formalmente da casa da avó, para não dizer expulsa, ela vai para um hotel. E nesse hotel ela deixa as malas e mente que está esperando uma amiga, mente na recepção ali. Está esperando uma amiga que ela não quer fazer check-in, ela só está deixando as malas porque ela está esperando uma amiga e elas vão juntas para a estação de trem viajar. E o hotel era só o ponto de encontro. Não tem amiga nenhuma. Né, porque nessa altura também a nora já morreu, a nora adoece, a nora regulava de idade com a mãe da Anastácia, ela adoece e morre antes do fim da narrativa, antes do fim da novela. Essas personagens solitárias da Maeve Brina não encontram alento na esfera da religiosidade, como se poderia supor num lugar tão devoto e tão católico como Dublin, né, como a Irlanda do século XX. O aspecto da religião que aparece na literatura da Maeve Brina é uma religião desprovida de acolhimento, o que fica nítido na expulsão da Anastácia de uma igreja, pela freira, para a qual ela falou que estava bêbada. Também, né, Anastácia? E quem expulsa a Anastácia da igreja é uma freira jovem, o que aponta para a manutenção das atitudes excludentes na igreja por parte daquelas pessoas que estariam renovando a congregação. O fato da expulsão partir de uma freira também pode ser lido como uma crítica por parte da Maeve Brina da falha e do não alinhamento entre o feminino na Irlanda pós-independência, considerando que a Anastácia e a freira têm mais ou menos a mesma idade, são da mesma geração e são as duas herdeiras de uma Irlanda politicamente livre, uma república.
Uma das críticas das mulheres à Constituição da República da Irlanda, que é a mesma Constituição que se mantém até hoje, é a manutenção de valores do patriarcado, de valores que confinam as mulheres a serem donas de casa, ao lar, confinam as mulheres ao lar. Isso está escrito na Constituição. As mulheres brigaram junto com os homens pela liberdade em relação ao Reino Unido, tanto que a mãe da Maeve Brennan estava lá junto, né, no Levante de Páscoa, brigando pela libertação da Irlanda. E aí, quando a Irlanda finalmente se consolida como uma república e fazem uma Constituição, está lá escrito na Constituição que o valor da mulher está em ser dona de casa. A mulher é a cuidadora da família, esse tipo de coisa. Tá escrito assim, gente, até hoje na Constituição. Inclusive, em março desse ano, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, teve um referendo na Irlanda propondo a alteração desse texto, desse artigo, que é o artigo 41 da Constituição, que fala essas atrocidades aí sobre o feminino. E todo mundo esperava, né, no Dia Internacional da Mulher, todo mundo esperava que o voto dos parlamentares irlandeses fosse por alterar o texto. E não, para surpresa de quase ninguém, já que interessa aos homens, né, manter as mulheres confinadas mesmo, o texto não foi alterado e a Constituição da Irlanda continua lá com um artigo que diz que a contribuição da mulher para a República da Irlanda é ser uma dona de casa, cuidar dos membros da família, coisas desse tipo. Bom, em relação ao noivado lá da Nora, que eu falei que é um aspecto interessante para a gente saber mais sobre a Anastácia, é pelo seguinte: quando a Nora tá vendo que vai morrer, que já tá doente, ela pede a Anastácia que vá à casa dela porque ela precisa pedir um favor. E conta pra Anastácia desse noivado na juventude, desse amor que ela teve, que ela nunca esqueceu, se manteve a vida inteira, mesmo depois que a mãe morreu, ela não teve outros relacionamentos, ela continuou apaixonada e se acreditando noiva desse cara. E ele tinha dado um anel pra ela. E aí ela pede a Anastácia que quando ela estiver morta, que a Anastácia coloque durante o velório o anel no dedo dela, porque em vida ela nunca pôde usar esse anel, já que foi um noivado que a mãe era contrária e a Irlanda muito católica, não foi nada divulgado, né? E ele morreu sem que o noivado tenha sido oficializado, portanto em vida ela nunca pôde usar, ostentar o anel, chorar pelo noivo morto, se sentir uma viúva, mas ela se sentia assim. E aí ela pede a Anastácia, que é uma jovem, vem de Paris, né? Então espera-se com uma cabecinha mais arejada, mais moderna, que coloque o anel no dedo dela e entrega o anel à Anastácia, que promete à amiga que sim, fica tranquila, pode morrer tranquila que lá no teu velório coloca o anel no teu dedo. Acontece que quando a Nora morre, um dia antes a avó tinha dado o ultimato para Anastácia ir embora. E ela tá furiosa e chocada e triste. E quando ela fica sabendo da notícia da morte da Nora, ao invés de se dirigir ao velório e fazer o que ela prometeu para essa amiga, ela pega um ônibus, sai de Dublin, vai para os arredores, ali onde tem um cliff, né, um penhasco, e nesse penhasco tinha a história de que é tão alto, tão profundo, que tudo que se jogava de lá caía para sempre, não tinha fundo. Os objetos jogados desse penhasco ficavam caindo até o infinito. Gente, ela pega um ônibus, ela se dá o trabalho, e lá desse penhasco ela tira o anel da Nora para que ele ficasse caindo eternamente, né? E rompe com essa promessa, mas não só rompe, não só coloca o anel fora, como atira, se dá o trabalho de ir até esse lugar, e atira nesse penhasco o anel de noivado tão importante para a amiga. A Anastácia é super solitária, ela está sempre sentindo frio, e o frio pode ser interpretado como uma manifestação da solidão nessa narrativa, mas ela também não se esforça, né, por ser amiga, por criar laços. Ela não foi amiga verdadeira da Nora. Sobre essa questão do frio, também é uma característica, uma temática que se repete, que já aparece na novela, é o seguinte: uma mãe que com frio no meio da noite vai deitar na cama da filha, criança, para se aquecer. A mãe da Anastácia fazia isso. A Anastácia lembra dela no meio da madrugada e deitar na cama dela, gelada, louca de frio. E nos contos também, uma mãe sempre com frio vai deitar na cama da filha.
E como é que a gente pode ler isso? Como uma frieza que é do casamento, né? Como uma incompatibilidade entre aquele casal, uma mãe que não se sente acolhida naquele casamento. Na história da Anastácia, na novela, por exemplo, acontece numa manhã, quando a Anastácia é criança e a mãe tinha ido dormir com ela comenta na mesa do café da manhã e isso gera uma discussão, a avó não gosta de ficar sabendo que isso acontece, e o pai, ao invés de questionar por que a esposa não estava junto com ele, ou por que ela não falou para ele que estava com frio, ele diz que ela podia simplesmente no quarto dela ter pego mais um cobertor, ao invés de ter acordado a filha. Quer dizer, é um casal que não dormia junto. Isso também é uma temática recorrente nos contos da Maeve Brina. Um casal em que o homem e a mulher dormem separados, no indicativo de um casamento que já não é, ou que era um hábito da época, né, que a Maeve Brina está reproduzindo ali, mas eu leio como um casal frio, um casal que não tem tanta intimidade. A questão das mentiras da Anastácia dialogam com a crise pela qual passou a linguagem, que também muitos pensadores da época da modernidade tardia e da pós-modernidade entenderam que a linguagem no pós-guerras estava falha, né? Até que ponto a gente pode acreditar a linguagem da publicidade, sendo que a publicidade foi usada para propagar a guerra. Então, as mentiras têm relação com esse não confiar na linguagem. E as questões com a linguagem são importantes aqui na novela da Maeve Brina. A avó, por exemplo, a senhora King, ratifica o poder de matriarca dela e de dona de casa ao se valer da linguagem, o jeito como ela falava e o que ela falava para expressar desconforto com a presença da moça e para mandar a neta embora. E a gente pode interpretar que esse discurso dela enuncia um lamento por um ideal social de construto familiar que não era mais possível depois da morte do filho. Ela não conseguiu nunca que o filho casasse com quem ela queria ou ficasse solteiro, que acho que era o real sonho dela, e se utiliza da linguagem, do discurso, para demonstrar a insatisfação com os rumos que a família dela tomou e para expulsar a neta. Bom, e pensando que a Maeve Brina escreveu essa novela quando a Irlanda estava vivendo seus primeiros anos de república plenamente consolidada como tal, e aí a Maeve Brina escolhe para sobrenome da família protagonista da novela a palavra King, que significa rei, e representa patriarcado, tradição, mas também é uma palavra que remete a um tempo que não se sustentava mais já quando a Brina escreveu. Um tempo de reis, um tempo que na Irlanda, na República da Irlanda, é passado. Então a gente pode interpretar desse sobrenome que todos os valores da avó, todo o preconceito e frieza e austeridade da avó não tem nada a ver com a modernidade. São valores que tendem a morrer com essa velha, com essa avó má. Quando a Irlanda se tornou independente, a Inglaterra, o Reino Unido, tinha um rei. Apesar da gente sempre, eu pelo menos, na minha cabeça, a Inglaterra é sempre rainha, né? Sempre a figura da Elizabeth, da Vitória. Mas quando a Irlanda se tornou independente, era o rei Jorge V, que era o soberano do Reino Unido e dos domínios britânicos. E essa avó é a senhora King, né? Ela é rei no seu reino, que é a casa. Na casa dela, ela é rei. Ela nem é rainha, ela é rei. E dali daquele reino, ela promulga que a neta é persona non grata, não permitida. Apesar disso, é interessante que a Anastácia olha para a avó com todo aquele discurso, todo aquele poder de matriarca, mas pensa que quem manda e controla mesmo a casa é a governanta, ou a Catarina, que trabalha ali há anos. Aliás, vocês viram quantos nomes com K nessa narrativa? É a nora Kilbride. Aliás, o sobrenome Kilbride, a gente pode ler esse Kilbride como matar a noiva, né? O descontentamento da mãe dela com o namoro, com o noivado, meio que mata a nora ao longo dos anos, porque ela perdeu o noivo morreu, enfim. Então, o sobrenome dela é muito autoexplicativo, né? Kilbride. A Catarina, que é com K, o sobrenome King. Quando a Anastácia tá no hotel mentindo que tá esperando uma amiga, ela diz que o nome da amiga é Dolores Kinsella, com K. Quer dizer, o K é uma letra muito presente aí na novela.
A Catarina, como governanta, ela tem um hábito na casa da senhora Kim, que é receber mendigos ou pedintes na mesa da cozinha para dar uma refeição. E esse é um hábito que aparece nos contos, inclusive alguns contos de natureza autobiográfica que a Maeve Brina escreveu com inspiração na infância dela. Esse era um hábito da mãe dela, de receber pobres na cozinha e dar um prato de comida para as pessoas sentadas ali, receber como se fosse uma visita mesmo. Bom, eu estou aqui usando a palavra semente para a novela da Maeve Brina, A Visita, e por falar em semente, as plantas também se repetem nas narrativas da Brina. Já na novela, as plantas que tem no jardim da casa da avó são as plantas que vão aparecer no jardim das casas de todo o livro The Springs of Affection. Esse livro, The Springs of Affection, que reúne 21 contos, todos os contos acontecem em uma mesma casa. E essa casa dos contos, que tem uma configuração interna muito parecida com a casa da senhora Kim, essa casa existe de verdade e é uma casa que a Maeve Brina morou durante muitos anos na infância com a família, em Dublin. Bom, então a novela A Visita da Maeve Brina ecoa uma mensagem de que a Irlanda é um lugar para o qual retornar não compensa. Vamos pensar que a Maeve Brina escreveu isso, jovem ainda, morando nos Estados Unidos, e já tinha, parece nela, essa ideia de que não valia a pena voltar a morar na Irlanda. Tanto que quando a família dela volta, ela ficou nos Estados Unidos. E pela carta que ela escreveu, dizendo que a Irlanda não soava mais como lar, dá para reforçar essa ideia, né, de que a Irlanda guardava uma atmosfera pouco amistosa. E por coincidência ou não, nenhum dos livros da Maeve Brina foi editado na Irlanda enquanto ela era viva. E mesmo essas duas compilações que eu conto para vocês que eu uso, que foram editadas póstumamente, também não foram editados na Irlanda, sempre nos Estados Unidos. Talvez a Maeve Brina não atendesse a umas expectativas que a Irlanda, a Dublin, enfim, ainda muito conservadora, criava sobre o papel da mulher, né? Tendo em conta aí o que consta ainda na Constituição, de que mulher é a rainha do lar. A Maeve Brina ficou solteira até mais de 30 anos, ela foi casar com 38, se não me engano, e ficou casada só 5 anos. Ela era uma mulher muito independente, jornalista, morando em hotéis, sabe? Não era uma dona de casa. Isso tudo pode ter influenciado. Ela tinha uma língua muito afiada nas crônicas, ela era irônica. Ela frequentava pub sozinha, bebia, pedia um uísque sozinha. Imagina uma mulher fazer isso no início do século XX. Para a Irlanda ainda era muito, muito chocante. Talvez isso tenha influenciado no pouco reconhecimento da Maeve Brina na Irlanda. Eu conheci essa autora tendo aula durante o meu período de doutorado sanduíche na Universidade de Limerick. Eu fazia outras disciplinas com a graduação, disciplinas de literatura irlandesa, que me ajudavam na tese, mas eu fazia uma disciplina com uma turma do mestrado. E aí, a Maeve Brina eu li nessa turma do mestrado. E eu lembro no dia da aula que a gente foi ler contos da Maeve Brina, numa turma de irlandeses, né, gente? Era só eu ali de brasileira, estrangeira. E a professora, no início da aula, disse: hoje a gente vai ler uma escritora que ela é irlandesa, mas não é conhecida na Irlanda. Maeve Brina, vocês conhecem esse nome? E nenhum dos meus colegas, formados em inglês e fazendo mestrado em inglês, tinha ouvido falar nesse nome. No Brasil, então, ela é muito pouco conhecida. Eu diria quase nada conhecida, essa escritora. Eu consegui autorização para traduzir um conto, que é o conto que eu comento lá no episódio 93, A Noiva, mas foi só isso também. Acho que não tem muitas traduções dela em português. Bom, apesar de saber da dificuldade de encontrar a Maeve Brina para ler no Brasil, eu deixo, né, como sugestão literária esse nome, que é uma autora que vale muito a pena conhecer, por esse olhar que ela deu ao universo feminino, à criação de protagonistas que são mulheres comuns, a solidão feminina, que talvez nem seja um tema tão falado, né? Isso me remete um pouco a Clarice Lispector, mas deixo como uma sugestão, se vocês tiverem oportunidade de ler mais e saber mais sobre a autora. No meu canal tem bastante aula, pelo menos, eu tento trazer uns fragmentos, assim, conteúdo nas aulas, na playlist de aulas de literatura.
E aos pouquinhos eu vou comentando mais contos dela, mais da literatura da Maeve Brina aqui. Afinal, é a autora que eu tô pesquisando, né? Tô debruçada aí sobre a obra dela. E aí eu deixo também essas perguntas para dividir com vocês o que a gente pode entender dessas escolhas da autora. Por que será que a Maeve Brina criou tantas mulheres inadaptadas? Será que é o que ela via na sociedade? Qual é a crítica implícita nesses perfis de personagens solitárias e inadaptadas, como é a Anastasia Kim? Para perceber o que a autora critica com essas personagens, é preciso pensar no entorno delas, no que leva essas mulheres a viver em tal condicionamento. Ao construir personagens irlandesas mecanizadas, como é a avó, a senhora King, Brina podia estar apontando para uma pressão externa que impelia mulheres reais a vidas esvaziadas de humanidade, mecanizadas mesmo. A pressão pela sobrevivência em ambiente machista, a opressão do dogmatismo católico na Irlanda, a rigidez dos costumes podem ser fatores determinantes para a transformação de mulheres em pessoas-máquina, com dificuldade de comunicação, com dificuldade de expressar sentimentos. Nesse sentido, a senhora Kim é o esboço dessa personalidade que Maeve Brina viria a desenvolver em vários de seus contos. E a Anastasia é a primeira protagonista a dar forma a dois dos temas mais caros para a autora, que é o sofrimento por não ter um lar, esse estar solta no mundo, né, já que ela não é bem-vinda na casa da família, e a solidão feminina, a completa desconexão de parentes, amigos ou ideais na vida. No final da novela, a Anastasia, já expulsa da casa da avó, na frente da casa, no frio, a avó e a Catarina já achavam que ela estava lá na estação pegando um trem indo embora da Irlanda, tinham se livrado dela, e ela volta, né, ela tinha ido na verdade para um hotel, e ela volta para frente da casa da avó, tira os sapatos, tira as meias no frio, fica de pé no chão no frio e canta uma canção. E isso era o que os pobres faziam na noite de Natal. Os pobres, que daí não tinham sapatos, não tinham meia, estavam de pé no chão por não ter, cantavam na frente das casas para ganhar uma comida. E a Catarina costumava acolher esses pobres, colocava na cozinha, dava uma refeição, tal. E a Anastasia faz isso na noite em que ela é expulsa. E aí ela canta uma canção. E isso pode ser visto como uma atitude desesperada dessa protagonista, que tenta entrar na casa como uma pedinte, sendo que na verdade ela é a herdeira da avó, a única herdeira, neta e pessoa que deveria estar na casa por direito. E sobre a Anastasia ter jogado fora o anel e não cumprido com a promessa para Nora, o que a gente pode ler disso? E por que atirar o anel longe da cidade, num lugar em que ele teoricamente iria cair infinitamente? Talvez, para Anastasia, a Nora representasse uma existência estéril. A Nora fosse uma metáfora da estagnação irlandesa. Ao quebrar a promessa e descartar definitivamente o anel, Anastasia estaria rompendo com um futuro que poderia repetir a infelicidade da Nora. Ela poderia estar rompendo definitivamente com a instituição casamento. Ou poderia estar se vingando de um padrão de existência feminina irlandesa, solitária e que cultiva ressentimentos. E rompendo com um padrão de mulher que sonha em casar, que sonha em casar com o primeiro namorado. Pode ter sido um arrobo de modernidade da Anastasia, um rompimento com um matrimônio também importante para a religiosidade católica, né, para a religião católica, que era tão importante para a Irlanda. Então eu vejo esse atirar fora do anel como uma atitude de rompimento com a tradição. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tido curiosidade sobre a Maeve Brina. Quem sabe daqui a pouco alguma editora aí concorda em publicar a autora e eu consigo traduzir a obra dela todinha para vocês e a gente pode ler em português mais do que aquele conto que eu li lá no 93. E vocês podem acessar aí toda essa obra, ou para quem se interessar em comprar, importar os livros em inglês também, a gente encontra tranquilamente pela internet. No próximo episódio eu volto com outra sugestão literária ou com alguma leitura comentada. E até lá, cuidem-se, fiquem bem, um abraço!